Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro veta 36 trechos da Lei de Abuso de Autoridade. Agora o Congresso vai analisar os vetos. R$ 1 bilhão do fundo da Lava Jato vão para a preservação da Amazônia. Filho do pentacampeão Cafu morre aos 30 anos de infarto. Grupo da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República pede demissão. Estudo brasileiro aponta que vírus da Zika pode causar complicações também em adultos. O presidente Jair Bolsonaro confirmou num evento hoje que vai indicar Augusto Brandão Aras como novo procurador-geral da República no lugar de Raquel Dodge. Para assumir o cargo, Augusto Aras vai precisar ainda ser aprovado em sabatina pelo Senado. A reforma da Previdência chegou à última etapa no Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 18 votos a 7 o relatório do senador Tasso Gereissati sobre as mudanças previdenciárias. O texto agora segue para a votação em plenário para ser votado em 2 turnos com 49 votos cada. A expectativa é que até o dia 10 de outubro todo este processo tenha sido concluído. Dos 8 destaques, como são conhecidas as sugestões de alterações, apenas um foi aprovado. A emenda que determina que a pensão por morte não possa ser inferior a um salário mínimo. Os principais pontos da PEC que chega ao plenário do Senado são: idade mínima para mulheres, que será de 62 anos. Já o tempo mínimo de contribuição no regime geral ficou em 15 anos. A idade mínima para os homens se aposentarem será de 65 anos e o tempo de contribuição será de 20 anos. Para os servidores, as idades mínimas de aposentadoria serão de 65 anos para homem e 62 anos para as mulheres, assim como no regime geral. O valor do benefício de aposentadoria será calculado levando em conta todas as contribuições feitas ao sistema com base no salário, sem descartar as menores. A idade mínima para aposentadoria rural ficou mantida em 60 anos para homens e 55 para mulheres. O valor da pensão de morte, que hoje é integral, passará a ser de 60% do benefício mais 10% por dependente. Agora, se o dependente for inválido ou tiver grave deficiência mental, a pensão será de 100%. As mudanças devem gerar um impacto de 870 bilhões de reais em 10 anos. A aprovação do texto base na CCJ só veio depois de um acordo de tramitação de uma proposta paralela que muda regras para estados e municípios. Essa PEC também foi aprovada ontem e deve ser enviada para o plenário do Senado. E depois vai precisar da aprovação da Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei do Abuso de Autoridade com vetos a 36 dos 108 dispositivos aprovados pelo Congresso. Os 36 itens vetados estão contidos em 19 artigos. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional em agosto e define cerca de 30 situações que configuram o abuso, além das punições correspondentes. Em uma rede social, Bolsonaro informou que acolheu as sugestões de veto apresentadas por alguns ministros, mas decidiu manter a essência do texto do Congresso. A lei e os vetos foram publicados em edição extra no Diário Oficial da União. Agora caberá ao Congresso manter ou derrubar a decisão do presidente da República em sessão conjunta formada por deputados e senadores. O governo federal lançou hoje o programa que incentiva a criação de escolas cívico-militares em estados e municípios. O objetivo é melhorar a qualidade do ensino na educação básica. O lançamento do programa aconteceu no Palácio do Planalto. O Brasil tem hoje 203 escolas cívico-militares em 23 estados e no Distrito Federal. Segundo dados do governo, essas instituições conquistaram números superiores aos das escolas civis. A taxa de abandono, por exemplo, é 70% menor e a taxa de reprovação também é inferior. A meta do governo é implementar 216 escolas cívico-militares em todos os estados e no Distrito Federal até 2023. O modelo da Escola Cívico-Militar do MEC buscará fortalecer o civismo, o patriotismo, o respeito à família, aos professores e colegas, os valores éticos e morais, a organização e a disciplina. Valores estes, senhor presidente,
que conduzirão os nossos jovens a uma melhoria não só do seu desempenho escolar, mas também na formação de cidadãos conscientes da sua importância para o desenvolvimento do país. As escolas cívico-militares são instituições não militarizadas, mas que contam com uma equipe de militares da reserva no papel de tutores. Segundo o Ministério da Educação, as questões pedagógicas continuarão sendo atribuições exclusivas dos professores. O MEC vai investir R$ 1 milhão por escola para o pagamento dos militares, melhoria da infraestrutura das unidades e materiais escolares. As regiões que apresentam situação de vulnerabilidade social e baixos índices de desenvolvimento da educação básica terão preferência no recebimento do modelo. A adesão dos estados e municípios ao programa é voluntária e os gestores deverão realizar uma consulta pública. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo modelo de educação vai garantir o futuro do país. O que vem na cabeça minha, com toda certeza de todos vocês, do futuro dessa garotada? Que eles terão futuro. E ao cada um lutar por si, pelo seu conhecimento que é intransferível, através dos somatórios de pessoas como essa garotada que está aqui, fazer um Brasil diferente. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. A Procuradoria-Geral da República, a Câmara dos Deputados e o governo fecharam um acordo para destinar R$ 1 bilhão do fundo da Lava Jato para ações de prevenção, fiscalização e combate ao desmatamento na Amazônia. R$ 1 bilhão e 600 milhões vão para a educação. O documento ainda deve ser homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O dinheiro foi depositado pela Petrobras num acordo assinado pela empresa, pelo Ministério Público e pela Justiça dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pelo Twitter que o governo deve reduzir as despesas e manter o teto de gastos. A equipe econômica já cogita uma nova reforma administrativa com a redução do número de ministérios. A ideia é que as mudanças sejam colocadas em prática até o fim do ano. O projeto de lei que planeja a fusão de 6 pastas em apenas 3 é conduzido pelo Ministério da Economia e acompanhado pela Casa Civil. A princípio, a mudança envolveria o Ministério do Meio Ambiente, que se fundiria com o do Turismo. O mesmo aconteceria entre os Ministérios da Cidadania e de Direitos Humanos, que ficaria junto com o da Infraestrutura e o do Desenvolvimento Regional. Também está em estudo a redução do número de secretarias e órgãos ligados à Presidência da República e que têm status de ministério, no caso, a Secretaria-Geral, a Secretaria de Governo e o Gabinete de Segurança Institucional. As mudanças devem ser enviadas ao Congresso até outubro por meio de medida provisória. O governo aprovou no Congresso em maio uma medida provisória da reforma administrativa. Mas a avaliação é que isso não impediria novas mudanças. Um decreto deve ser editado nas próximas semanas para estabelecer um plano de eficiência, que inclui cortes de funções e gastos. Pelo Twitter, Bolsonaro ainda disse que o Poder Executivo está fazendo sua parte no enxugamento da máquina pública, com a redução de ministérios e a extinção de 21 mil cargos e comissões. O grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República formalizou um pedido de demissão coletiva em protesto contra a procuradora-geral Raquel Dodge. A justificativa é a grave incompatibilidade com uma manifestação enviada por ela ao Supremo Tribunal Federal. Especula-se que a manifestação diz respeito à delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Dodge pediu ao STF para arquivar trechos da delação que envolviam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, irmão do presidente do Supremo. Em nota, a procuradora-geral afirmou que age com base em evidências, observa o sigilo legal e dá rigoroso cumprimento à Constituição. Motoristas de ônibus fazem hoje um ato em São Paulo contra a redução de frota, redução de pessoal e cobrando também participação nos lucros das empresas. Eles estacionaram os veículos nas ruas e fecharam pelo menos 23 terminais. De acordo com o sindicato da categoria, 450 ônibus foram retirados de circulação esse ano. Amanhã eles farão greve. A prefeitura disse que os cobradores devem ir para outras funções. O rodízio de hoje e também de amanhã foi suspenso.
Os cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que o vírus da Zika pode causar complicações no cérebro de adultos. O estudo tem repercussão mundial. Ficou comprovado pelos pesquisadores que o vírus Zika não ataca diretamente os neurônios, como provoca uma espécie de curto-circuito cerebral, que é um tipo de reação inflamatória grave observada em doenças como o mal de Alzheimer. O Zika assustou e surpreendeu o mundo ao causar microcefalia e uma síndrome de anomalias congênitas em bebês. Agora, a nova pesquisa aponta também que a doença pode causar efeitos severos em adultos ao afetar as áreas dos cérebros associadas à memória e aos movimentos. Os distúrbios identificados vão de desorientação à perda de memória e coordenação motora e, nos casos mais severos, paralisia. A pesquisa identificou também drogas para tratar as alterações neurológicas causadas pela infecção. O trabalho sugere ainda que esses casos são mais frequentes do que se imagina e propõe novas políticas públicas de saúde para identificar entre as pessoas com distúrbios neurológicos aquelas que foram infectadas pelo Zika. O estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro ganhou destaque numa das mais importantes revistas científicas do mundo, a Nature Communications. A Polícia Federal prendeu 10 pessoas de uma quadrilha que usava crianças para a migração ilegal para os Estados Unidos. A polícia prendeu o grupo em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília. Os suspeitos estavam acompanhados por 8 crianças que seriam utilizadas no esquema de imigração ilegal. A PF encontrou passaportes falsificados. A intenção do grupo possivelmente era utilizar uma prática conhecida como cai-cai, em que um maior de idade se entrega às autoridades na companhia de um menor, e isso impede a deportação imediata do adulto. O café e a soja puxaram o melhor resultado da história agrícola brasileira. Os dados divulgados hoje pelo IBGE apontam um crescimento de 8,3% na produção dos 64 principais itens agrícolas no país, que somou mais de 340 bilhões de reais durante os 12 meses de 2018, maior valor desde 1974. De acordo com o IBGE, os recordes registrados no ano passado podem ser justificados principalmente pelas disputas comerciais entre Estados Unidos e China. A produção de veículos no Brasil caiu 7% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. As exportações também registraram queda de 34%. Esses números foram divulgados hoje pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Você já caiu no golpe do boleto falso? Os criminosos usam várias estratégias. Milhões de pessoas recebem as cobranças falsas todos os dias. O jeito é ficar ainda mais esperto. A Simone quase foi vítima do boleto falso. Após abrir uma empresa, logo recebeu em casa uma cobrança que aparentemente seria uma parcela referente ao CNPJ. Fala que eu tenho que ir no endereço, me passa o endereço, o dia, a data e o horário, e que eu não posso ir nem com o procurador e nem com o contador, que eu tenho que ir sozinha. Apesar do susto, Simone pediu ajuda ao contador dela e logo veio a constatação: era um golpe. E ele me falou que são instituições que querem que a gente se filie para poder pagar algum valor para eles. Assim como a Simone, milhões de brasileiros recebem cobranças falsas todos os dias. Mas, ao contrário dela, existe uma parcela que paga. Segundo a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, cerca de 2 bilhões de reais são investidos por ano em sistemas e ferramentas de proteção de dados para combater esse tipo de golpe. Mas, além do uso da tecnologia, é importante que a própria população saiba como identificar se um boleto é verdadeiro ou falso. Você já caiu em algum golpe de boleto falso? Não, já recebi, mas não paguei. Já recebi vários. Não chegou a pagar nenhum? Não, nenhum. E por quê? Porque eu tenho que ver, né, se a empresa é confiável, quem está me passando, e geralmente não é. É falso, geralmente jogo também o CNPJ no Google e confiro se a empresa também tem, né, uma veracidade, e geralmente não tem quando é falso. O senhor consegue identificar a diferença entre um boleto verdadeiro e um falso? É difícil aqui, hein? Porque está aparecendo todas as informações, apesar que o código de barra não confere, tá? Eu observei aqui que os números de código de barras não batem. Mas nem todo mundo reconhece de cara.
Ainda de acordo com a Febraban, esse tipo de crime anualmente registra 450 milhões de casos. Ou seja, ainda tem muita gente sendo passada para trás. Alguém infiltrado nessas instituições fornece os dados, participa da quadrilha, fornece esses dados e com esses dados os golpistas mandam os boletos fraudulentos. Ou mesmo acontece dos golpistas pegarem correspondência na tua casa, uma correspondência de verdade, é um boleto original, substituir esse original e te envia um boleto falsificado, isso acontece bastante. Este advogado especialista em assuntos digitais diz que é preciso o consumidor ficar atento. Tem erro de português, tem erro de digitação. Empresas idôneas, elas não cometem esse tipo de erro. Uma outra questão, se você não tem nenhum tipo de relacionamento com aquela empresa, não faz sentido ela ter te mandado um boleto. Na dúvida, não paga. Sempre liga para a instituição, para responsável pelo boleto primeiro. O advogado lembra ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados busca trazer mais segurança ao consumidor. Às vezes você se cadastra num site, quando vê já tem 1000 outros sites te ligando, te oferecendo produto, porque obviamente os seus dados foram vendidos, foram comercializados, dados, seja lá em troca do que foi feito, mas seus dados foram fornecidos para outra pessoa e por isso não tem esse controle. Com a LGPD em vigor, nós vamos começar a ter um controle um pouco maior e, sobretudo, ter responsabilidade para aqueles que fornecem os dados. Os golpes são aplicados em diferentes plataformas, aplicativos, e-mails, correios. Mas o Procon de São Paulo alerta que o prejuízo do valor pago, no final das contas, não pode ser do consumidor. Não pode o fornecedor se eximir de responsabilidade, aquele que deixou de receber os valores em função da fraude. As empresas têm que se sensibilizar com essa situação e têm que permitir que o consumidor efetue o pagamento realmente sem juros, sem multa, e providenciar medidas para que isso não aconteça, para que essa informação não vaze, para que o consumidor tenha mais elementos para que ele possa evidenciar realmente a fraude ou o uso indevido dos seus dados. A lei citada na reportagem é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O texto prevê que todos os dados pessoais, como nome, idade, estado civil e documentos, só podem ser coletados com o consentimento do usuário. E veja a seguir, o planejamento antecipado pode trazer economia nas viagens de fim de ano. Os detalhes em instantes. Até já! Quem não gosta de viajar? Mas quando o deslocamento tem que ser feito de avião, é preciso ter um planejamento antes, porque as passagens ainda são muito caras. Uma boa alternativa para conseguir viagens mais baratas e até gratuitas continua sendo as milhas aéreas. Os programas de fidelidade são oferecidos por companhias aéreas ou operadoras de cartão de crédito. Viajar de avião está complicado. De acordo com o IBGE, em 12 meses, as passagens aéreas ficaram em média 35% mais caras. Muita gente acabou por adiar aquela visita a um parente ou conhecer um lugar diferente por causa dos altos preços. Mas o Lucas, que adora viajar, encontrou uma maneira de economizar que deixa os valores muito, mas muito mais em conta. Ele usa milhas acumuladas por compras no cartão de crédito. Com isso, ele conheceu vários estados brasileiros e até outros países, só pagando a taxa de embarque. Quando eu percebi que milhas eram dinheiro, as pessoas não jogam dinheiro fora, então eu não posso jogar uma coisa que é de valor no lixo também. Então, quando eu percebi que era dinheiro, que eu poderia usar isso ao meu favor, eu decidi usar isso para viajar e também comprar produtos. Somente em 2018, os brasileiros movimentaram 245 bilhões de reais em milhas. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, no ano passado, a quantidade de cadastros só no primeiro trimestre cresceu 25%. Muita gente já está se programando para a viagem de fim de ano. Seja para perto ou para longe, deixar para comprar a passagem em cima da hora pode ser uma péssima ideia e custar caro. Por isso, se planejar pode fazer com que essa viagem caiba no seu orçamento. Nessa agência de viagem em São Paulo, muitos destinos para o final do ano já estão lotados. Esse gerente de vendas explica que em roteiros nacionais, o ideal é fechar o pacote 3 meses antes da viagem e internacionais com 8 meses de antecedência. A economia não será só no valor da passagem. A hospedagem também fica mais em conta. Comprar com antecedência
pode gerar uma boa economia. Exatamente, ele sempre tem uma variação a mais de 10%. Para baratear o custo das viagens internacionais, o governo brasileiro estuda acabar com a taxa adicional no valor de $18, cobrada nos principais aeroportos do país para quem vai para o exterior. A intenção é atrair novas empresas aéreas para o Brasil e fazer com que a tarifa de embarque tenha preços reduzidos pela metade. Mas, enquanto isso não acontece, a dica de ouro dos economistas é se antecipar. Quanto maior a procura, maior o preço. E aí já sabe, a viagem vai ficar muito mais cara. Se planejar com antecedência, mas ter aquele discernimento que é uma antecedência saudável. Então, depende aí se a viagem é nacional, internacional, né, se está em períodos de pico ou não. A aproximação do furacão Dorian da costa leste dos Estados Unidos causou enchentes, destruiu casas e deixou cerca de 200 mil pessoas sem energia. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O nível da água subiu rapidamente e invadiu ruas de Charleston, na Carolina do Sul. O fenômeno avança com ventos de até 185 km por hora, o que o coloca na categoria 3. Durante a passagem de Dorian pelas Bahamas, ao menos 20 pessoas morreram. A Guarda Costeira Americana e a Marinha Real Britânica se juntaram às equipes de resgate com helicópteros. 70 mil pessoas necessitam de ajuda urgente na região. A ONU liberou $1 milhão para auxiliar as operações de socorro. O premier Giuseppe Conte e os ministros dos partidos Movimento 5 Estrelas e Democrata prestaram juramento em Roma em frente ao presidente do país, Sérgio Mattarella. A tarefa mais importante da nova administração vai ser o orçamento de 2020, que precisa ser submetido ao parlamento antes do final de setembro e, em seguida, à União Europeia até o dia 15 de outubro. O irmão mais novo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu demissão como secretário de Estado e deputado. Joe Johnson, de 47 anos, alegou conflito entre a lealdade familiar e o interesse nacional. Além da saída do irmão, Boris Johnson foi derrotado no parlamento. A Câmara dos Comuns aprovou uma lei que obriga o governo a solicitar a extensão de 3 meses para o Brexit, bloqueando os planos do premier de retirar o país da União Europeia sem acordo no dia 31 de outubro. A partir desta sexta-feira, o Irã vai acelerar o enriquecimento de urânio. O presidente Hassan Rouhani ordenou que os responsáveis pelo programa atômico removam todos os limites na pesquisa e desenvolvimento que Teherã aceitou no acordo nuclear de 2015. Este é o terceiro passo dado pela República Islâmica desde que decidiu responder ao abandono do pacto pelos Estados Unidos um ano antes. Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um ataque com carro-bomba em Cabu, no Afeganistão. As vítimas são civis e membros das forças de segurança. Este foi o segundo atentado reivindicado pelos talibãs só nesta semana, em meio às negociações entre os insurgentes e os Estados Unidos para a retirada das tropas americanas do país. A dissidência das Farc, liderada pelo ex-número 2 da antiga guerrilha, Ivan Marques, anunciou a criação de uma organização política clandestina que se soma à nova rebelião armada na Colômbia. Marques é procurado pela justiça pelo descumprimento do acordo de paz de 2016, que levaria ao desarmamento da maior parte das Farc. Segundo ele, os integrantes do novo movimento terão uma atividade dentro do setor social onde vivem, sem que seja de conhecimento público a filiação política de cada um. Uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas, várias em estado grave após o choque entre um trem e um caminhão no Japão. A colisão aconteceu na linha que liga Tóquio com a região metropolitana onde fica Yokohama. Havia 500 pessoas a bordo do trem, que é de alta velocidade e não para em todas as estações. O caminhão explodiu em chamas e o motorista morreu. Morreu ontem à noite o filho mais velho do lateral e pentacampeão brasileiro Cafu. Danilo Feliciano de Moraes tinha 30 anos e faleceu vítima de um infarto enquanto jogava bola na casa da família em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.
O ex-jogador Paulo Sérgio, que é amigo da família, disse que Danilo se sentiu mal depois de brincar por 10 minutos e já do lado de fora da quadra caiu no chão. Ele foi socorrido pelos colegas e também pelo pai Cafu. Danilo foi levado à unidade de Alphaville do Hospital Albert Einstein, mas não resistiu. O enterro foi hoje à tarde no cemitério Memorial Parque Paulista, na cidade de Embu das Artes, em São Paulo. E a gente encerra essa edição com as imagens de Garlic, o primeiro gato clonado por uma empresa em Pequim que já clonou 40 cães. Na China, algumas pessoas que perderam animais de estimação estão dispostas a pagar $35 mil pela clonagem de um gato ou até $53 mil por um cão. A clonagem de Garlic deu esperança aos cientistas chineses que tentam há 20 anos clonar um panda. Uma ótima noite para você. Ótima noite e até amanhã.